Olá, que a graça e a paz de Jesus possa inundar seu coração. Muitas hermenêuticas são feitas sobre fatos bíblicos que não estão na Bíblia ou não podem ser comprovados pela Bíblia. E uma dessas é a hermenêutica feita por alguns pregadores, pastores, ensinadores, que colocam em xeque aqui a idoneidade tanto de Jessé, como a própria autenticidade do rei Davi. E é sobre isso que eu quero falar um pouquinho aqui, de maneira muito objetiva. Você pode depois aprofundar esse estudo, procurar saber um pouco melhor sobre isso. As pessoas falam que Davi era fruto de um relacionamento de Jessé fora do seu casamento. Davi não era filho da mesma mãe que todos os seus outros irmãos. E como provar isso na Bíblia? As pessoas elas provam dizendo o seguinte: a Bíblia diz que Davi escreveu que em pecado fui formado, em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu a minha mãe. Esse versículo de Salmos capítulo 51, ele não pode ser usado para dizer que Davi era filho de uma prostituta, ou filho de prostituição, ou filho de adultério, porque baseado em outros textos, nós veremos que todos nós somos filhos de iniquidade e somos formados em pecado. Bem, Romanos capítulo 5, Romanos capítulo 3, Romanos capítulo 6, isso só em Romanos. Você tem vários outros textos bíblicos que mostram que o homem ele é perdido. Se não for a graça de Deus, se não for Deus para nos alcançar, todos nós somos completamente perdidos. Em iniquidade fomos formados, em pecado nos concebeu a nossa mãe. E, só para constar, a minha mãe não era prostituta. Acredito que a sua também não era. Então, esse texto acaba não sendo o suficiente para mostrar isso. A segunda coisa que as pessoas costumam falar é que quando Samuel chega na casa de Jessé, todos os irmãos estavam ali. E o trabalho mais difícil da casa, o trabalho menos honroso da casa, ficava com os filhos bastardos, os filhos menos honrosos da família. Isso também não se sustenta. Por quê? Veja bem, o texto começa dizendo que Deus fala para Samuel que havia rejeitado a Saul como rei. Até quando Samuel seria tolerante com algo que Deus não era tolerante? Ele falou: pega uma botija de azeite e vai até a casa de Jessé o belemita, que lá eu vou te mostrar quem vai ser o rei. E a Bíblia diz que Samuel vai. A Bíblia não diz que Jessé foi avisado. A Bíblia não diz que Jessé ficou sabendo. Não, o Samuel chega de surpresa. Quando ele chega na casa de Jessé, os filhos mais velhos, os outros filhos estavam lá, porque tem a ver com uma questão militar. Eles não estavam servindo o exército, então eles estavam em casa. E não precisou de um start, de uma lembrança de Samuel para que ele lembrasse de Davi. Ele não havia esquecido de Davi. A questão é que tinham todos os filhos ali, exceto um. Bem, o que faltava era o mais novo, o mais frágil, o de aparência mais nova. Bem, tenho esses filhos aqui. E os filhos foram vistos e Deus havia escolhido o menor da casa, o mais novo. Só para constar, ser um pastor de ovelha não era uma tarefa desonrosa. A Bíblia mostra em vários textos que Davi, ele estava já vivendo no palácio lá, sendo querido por Saul. Saul queria Davi perto e Davi voluntariamente deixava as obras do palácio para ir cuidar das ovelhas do seu pai.
Então isso não era um trabalho desonroso, era inclusive um trabalho que Davi gostava de fazer, baseado nos textos bíblicos que estão aqui para vocês. Davi não deixava de cuidar das ovelhas do seu pai para curtir a boa vida do palácio. Não. Davi, ele simplesmente deixava o palácio e ia cuidar das ovelhas do seu pai sem nenhum tipo de problema. Pelo contrário, ele fazia isso de livre e espontânea vontade. Então, se em pecado fui formado, iniquidade formada em pecado concebeu minha mãe, não significa que ele era filho de uma prostituta. Se ele cuidar das ovelhas do seu pai, estar no campo trabalhando, também não prova que ele era filho de uma prostituta. Existem também outros recursos que podem ser usados. Por exemplo, não tem outros textos bíblicos que digam isso. Não existem outros textos bíblicos que provem isso, ou que de maneira clara provem isso. Ah, mas qual texto provaria? Bem, a Bíblia apresenta que Davi, ele matou, é culpado de assassinato de Urias, ele adultera com Betseba. A Bíblia diz que Davi adulterou, não é que Davi era fruto de um adultério, ele adulterou com Betseba. A Bíblia diz que ele não assume Betseba primariamente. A Bíblia diz que quando o filho dele morre, ele vai viver normalmente. Não, se Deus não guardou, agora não preciso mais fazer pranto pela criança. A criança já morreu, né? É o que Davi faz. A Bíblia apresenta um Davi que tinha sede por guerra, né? O esposo de Abigail, ele ia morrer porque foi negligente no trato ao rei, né? A Bíblia mostra que Davi teve inimigos dentro de casa, como o próprio Aitofel, que era tio de Betseba, e o próprio Absalão, que era filho de Jessé, de Davi. Davi constituiu inimizades e problemas dentro de casa. Davi foi envergonhado publicamente pelo seu filho Absalão. Absalão dormiu com as concubinas de Davi. Mas Davi não foi acusado de ser filho de prostituta. Isso, para mim, é uma prova já suficiente. Todas essas situações a Bíblia mostra, mas a Bíblia não mostra Davi sendo acusado de ser filho de uma prostituta. O outro ponto e o último ponto aqui que eu quero trazer para vocês é quando as pessoas falam sobre isso, elas falam sobre as características de Davi. Davi, ele era ruivo. Por que a Bíblia faria esse tipo de descrição em relação a Davi, ele ser ruivo, se os seus irmãos não eram? Isso é para mostrar que a mãe dele era diferente. Isso é, no mínimo, uma desonestidade literária muito grande. Por quê? Porque a Bíblia diz que Isaac teve filhos gêmeos. Ele e Rebeca tiveram filhos gêmeos, nascidos pelas mesmas entranhas, concebidos do mesmo jeito, no mesmo dia. Pois bem, de Esaú vem os edomitas, vai nascer o Edom, né, que é avermelhado, né, vermelho. A palavra dam, em hebraico, dam é sangue. Edom é vermelho, avermelhado. A palavra Adão, né, a palavra Adam no hebraico, significa o terroso ou terroso. E esse terroso aqui é terras vermelhas, né? Então você percebe que ele não era de cor clara, né? O Esaú, ele era um cara peludo, a Bíblia deixa isso claro, e Esaú, ele era, pelo que se origina a nação de Esaú, os edomitas, são chamados essa nação chamada Edom, vermelho, tem mais do que suficiente prova de que Esaú era, no mínimo, ruivo. No mínimo, ruivo. E você tem um Jacó que nasce da mesma entranha, do mesmo tempo, nasceu ali, foi concebido no mesmo dia, mesma mãe, mesmo pai, sem pelo, sem características avermelhadas, enfim. E eu acredito que não tem como dizer que eles eram de pais diferentes. Então tá aí, né? Não tem como você dizer que Davi era filho de uma prostituta por ser ruivo.
Não tem como. Tá? Então, quando alguém vier com essa hermenêutica, espada de Tandera, né? Dê-me a visão além do alcance, você pergunte aonde a Bíblia diz isso claramente. E quando te mostrarem esses textos, você realmente tem como refutar. E não somente isso, mas também a questão de Absalão, dos familiares de Absalão, do que a Bíblia diz sobre Davi. A Bíblia diz coisas absurdas sobre Davi. Coisas muito mais absurdas do que ser filho de uma prostituta. Mas a Bíblia não diz que ele era filho de uma prostituta. Deus abençoe você, fique com Deus, que Deus possa trazer a você ainda mais inspiração para estudar a sua palavra. A graça e a paz de Jesus, meus irmãos. Fique com Deus. Se inscreva no canal.